né? O que você acha de características admiráveis que você tem, que a gente pode acentuar, Sim. né, com a sua imagem? O que você acha que é importante? Aí a pessoa, ela para, ela pensa, ela fala, nunca pensei sobre isso e sobre a importância que isso tem. Mas é verdade, então eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a pessoa começa a pensar, a E as pessoa pessoas não pensam chora. nisso, Nossa, elas choram na não pensam. consultoria, E não, sabe? não têm ideia do poder que isso tem. Exato. Elas não sabem o quanto isso vai afetar seus relacionamentos, quanto isso vai afetar seu trabalho e o quanto isso vale. Olá, nós estamos começando outro Visagismo em Foco. Hoje com uma pessoa muito especial, porque é a pessoa que me assessora há vários anos nesse processo de colocar o visagismo no mundo e o visagismo MDID. Né? É Simone Holanda, que é visagista, é maquiadora, consultora de imagem, designer de sobrancelha, e numa vida passada era como que era, de comércio exterior, né? É, eu trabalhava como analista de comércio exterior, nem me lembro mais. Era outra Parece vida, que foi em outra vida mesmo. outra existência, né? E como que foi essa transição para a área da beleza? Então, o Gustavo, que é meu marido, ele tem esclerose múltipla, Uhum, e numa viagem, que inclusive foi num carnaval, ele sofreu uma queda e ele ficou muito debilitado e muito dependente, uhum, de mim, né. Então eu tive que ele é engenheiro civil, então tinha que levá-lo para as obras, tinha que levá-lo para as reuniões, eu tive que abdicar do meu trabalho. E aí eu fui fazer um curso de automaquiagem. uhum. E aí eu maquiava todo mundo e não me maquiava, porque o curso era de automaquiagem. E aí a professora, na época, era Guadalupe Ataíde. Ela falou: "Por que que você não faz o curso profissional? Você maquia todo mundo e não se maquia. E você está maquiando muito bem". Eu falei: "Ah, não vou ter tempo". Expliquei, contei minha história para ela. E eu ganhei o curso de maquiagem profissional do Senac. Olha que legal. Quando eu estava no terceiro mês do curso de maquiagem profissional do Senac, eu fiz a minha primeira noiva. E eu Uhum. fui destaque do Senac dos últimos 20, vinte e Quem cinco foi sua anos. professora lá? Guadalupe No Ataíde. Senac? Foi, ela era coordenadora Uhum. do curso de maquiagem no Senac. Legal. E aí eu não parei mais. E aí eu comecei, ela falou: "Você trabalha com isso que você pode fazer seu horário". E Uhum. aí, de uma coisa que eu poderia fazer meu horário, hoje é o meu principal ganha-pão, né. Hoje é o que eu trabalho, que eu faço a maior parte da minha renda, na verdade, minha renda total vem do visagismo mesmo, né, que eu E me muito você encontrei. faz em casa, porque faz as consultorias As online. consultorias, mentorias, né, que hoje Uhum. também, eh, Que nós estamos devo. expandindo, nós vamos falar um pouquinho Sim, e mais sobre isso. devo muito ao visagismo Image-ID. E como que você descobriu todo esse trabalho? Então, conforme eu fui evoluindo, com relação ao trabalho, eu fui vendo a necessidade de que eu precisava de um local, e aí eu fui convidada por uma amiga a abrir uma sociedade e um local para a gente fazer um trabalho com noivas. Essa sociedade não foi para frente, mas ela havia me dito: olha, a gente precisa de um diferencial e o visagismo é muito legal. E eu vi que a gente tem que fazer com a pessoa que realmente é a pessoa que criou o conceito, a gente vai fazer com o melhor. E eu fui fazer o curso e aí eu fiquei apaixonada, né, não tem como você fazer e o curso presencial, então eu fiz a primeira no primeiro dia que eu fiz, eu fiquei encantada, o segundo dia eu fiquei mais ainda, o último dia eu só chorava, né, então assim, abriu a minha mente de uma forma que eu não sei explicar, né.
E quando eu Por vi que você chorava? desenhando, porque eu vi você desenhando, quando eu vi você desenhando, eu vi o artista criar. Eu Uhum, nunca tinha visto um artista criar, né, uhum, na minha frente ali. E foi muito bonito aquilo. Então, é como se tivesse realmente tocado a minha alma. uhum, E aquilo para mim abriu a minha visão e me mostrou que eu também era uma artista. sim, E até aquele momento eu não tinha entendido que eu também era uma artista. E foi sim. você que me mostrou naquele momento. Foi muito emocionante para mim. É porque o meio da beleza é tratado muito mais como artesão, né, Sim, artesanato. Então não é criar. E o visagismo e Midjai muda isso. E isso é uma mudança brutal na cabeça das pessoas, né. sim, sim, porque você se descobre como artista. E Sim. naquele momento eu me descobri como uma artista. E E isso é muito forte. é um pensamento diferente, né, é uma forma de encarar as coisas diferente, é uma forma de encarar a pessoa de uma forma diferente, né. E, eu acho que uma coisa que foi bom para você, que facilitou, que você não tinha muito tempo como profissional. Então você não tinha tantos vícios, que quanto mais tempo a pessoa tem no mercado, mais difícil é de sair desses vícios, Desconstruir, né? é desconstruir. E você tem acompanhado os cursos, depois você começou a assessorar nos cursos em 2018, 17? Foi na sequência, Foi porque sequência, né? foi na Que a sequência, foi Sônia no estava próximo precisando. curso. É, Hum. porque aí eu me ofereci para ajudar no café, falei para a Sônia: "Ai, deixa que eu resolvo Hum. isso, aquilo". E aí ela falou: "Olha, essa colérica, essa colérica Ela aí, gostou ó". que você lidou com uma questão do Foi, café, né, que você foi. resolveu. E aí você falou: "Você não quer vir no próximo curso?" Né, eu falei: "Claro que eu quero", né. "Não, você vem, aí você pode assistir de novo, aí você me assessora, o que que você acha?". E aí eu não parei mais. Sim, E é, aí eu tô com vocês até hoje, graças a sim. Deus. Nós adotamos você, né. Você até parece com a foto da Sônia quando jovem, parece muito Muito. com você, pessoas acham que você é filha dela, então você é filha Verdade. nossa, né. É. Mas, o que você tem visto dentro dos cursos, em relação aos alunos que estão fazendo, o que você tem visto que é o maior desafio para eles? Realmente desconstruir o que eles já sabiam e realmente focar na linguagem visual, porque é como se você tirasse uma venda dos olhos e simplesmente conseguir enxergar as linhas, as formas e as cores. E quando você já tem um vício e você sabe que você tem que cortar, ou tenho que cortar o cabelo de tal forma, tenho que fazer os dentes de tal forma, ou eu tenho que fazer determinado chapéu de tal forma, porque a nossa profissão como visagista, ela abrange várias áreas. As pessoas acham que é só o cabeleireiro, só o maquiador, né? Mas não, é um fotógrafo, é um arquiteto, né? É um designer de Um sobrancelha, dentista. é um dentista, toda pessoa que trabalha com imagem. Quando você entende que você não vai vender um óculos de acordo com o formato de rosto, e sim, você vai colocar um acessório com um formato que vai influenciar nas emoções daquela pessoa, tudo muda. E o mercado, ele sempre condicionou aquela pessoa a, por exemplo, vender um óculos de acordo com o formato de rosto, Sim, mas não é só isso. E para desconstruir isso é muito difícil, porque a vida toda a pessoa fez assim. sim. E a pessoa tem que entender que uma linha reta passa uma informação, uma linha inclinada passa outra informação, uma linha vermelha vai passar uma informação, uma linha Uhum. mais grossa vermelha já é outra informação, Uhum. uma linha fina, vermelha, é outra informação. Sim, e por aí E vai. esse letramento que você traz, né, que quando a gente entende é tão óbvio,
é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. É o óbvio, é o mais difícil de ver. É o mais difícil de ver. Tá na sua frente. Quando você entende, parece que cai uma ficha, né? Os Sim. mais jovens não entendem muito essa coisa de cair a ficha, né? Não existe essa Porque coisa. não tem Não? mais. Mas é como se você tirasse uma venda dos olhos. Sim, Porque tá na sua cara, é só você enxergar. Você enxergar que aquilo tá te passando uma mensagem, tá passando uma informação. sim, Qual informação aquela imagem está te passando? Qual é a mensagem que aquilo está te passando? sim. Ah, tá. Então agora eu preciso criar uma imagem. E como é que eu vou criar essa imagem? Eu vou criar essa imagem de acordo com o desejo do meu cliente. Uhum, Não é simplesmente só fazer a leitura facial e entender quem é aquela pessoa, entender o temperamento daquela pessoa. sim, Isso faz parte do trabalho, porque quando a gente entende quem é aquela pessoa, eu passo muito mais segurança para o meu cliente, porque ele sabe, opa, peraí, essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Primeiro, ela quer saber de mim, que é sim, muito raro hoje em dia. As pessoas não querem saber do outro, né? sim. Ninguém quer saber do outro. Ninguém quer perder tempo sabendo do outro, né? E uma das coisas que eu acho que difíceis também para o aluno é justamente o que você está falando, não quer saber do outro. Então, se comunicar com o outro se tornou cada vez mais difícil. Você vê que as pessoas cada vez menos telefonam, nem querem telefonar. Então, conversar, de você se interagir com outra pessoa, está ficando cada vez mais difícil. Eh, as redes estão distanciando um do outro, é mais fácil você falar o que você pensa, mas você não está vendo o outro, você não está conversando com o outro, você não está vendo a reação. Você fala o que você quer e você ouve o que você não quer, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos assim. Então, quando você vai fazer a consultoria, você tem que entrar no universo dessa pessoa, não é? E você tem também que entender que aquele cliente, ele está pagando por aquele tempo. Sim, Aquele tempo é dele, você tem que dedicar a ele. Então você precisa ouvir aquela pessoa e ela se sente muito importante quando você sim, ouve o que aquela sim, pessoa quer dizer. Então, às vezes a pessoa ela fala assim: "Nossa, eu vim aqui para cortar o cabelo e sair com uma sessão de terapia". Eu sim. falo: "Olha, não é terapia". "Não, mas é muito terapêutico, É porque terapêutico, olha, mas eu não é vou dizer terapia. para minha terapeuta que valeu por 6 meses de terapia isso daqui". Isso Então não é vou cobrar raro. mais caro, então. Isso não é raro de acontecer, Sim, porque com certeza todo o estudo que a gente faz, né, a formação, a gente sempre fala, não é um curso, é uma formação. Porque o que a gente estuda de antroposofia, né, e tudo isso, a gente entende o estágio da vida que aquela pessoa está, né? A gente precisa entender o que é importante, quais os valores daquela pessoa. Não é simplesmente criar uma imagem não. baseado no que está na moda, no que é bonito. Às vezes o que é bonito não faz sentido para aquela pessoa. Sim, Né? E às vezes a gente pega uma pessoa de um temperamento melancólico e que ela fala: olha, eu preciso passar força, determinação e um pouco de leveza, né? Porque as pessoas me acham com cara de brava, e isso para mim tá me atrapalhando nas minhas relações. Aí você quer fazer uma imagem sanguínea para essa pessoa, ela não vai não vai, não. carregar. E ela não sabe que muitas vezes ela tem cara de brava, porque como ela é melancólico, não é de se impor. É a característica, a qualidade do melancólico é diferente. É da delicadeza, é da suavidade, é outra coisa. Então ela não sabe se impor muito bem. E muitas vezes, nesse mundo tão agressivo, para ela conseguir as coisas, ela tem que, como ela não sabe se impor, ela fica brava. E aí complicou ainda mais, porque não é ficando brava que você consegue o que você quer, né? E então é complicado. Eu quero mais força, mas você não é forte. Por que você quer
tentar ser algo que você não é. E você não consegue ser forte com delicadeza. A delicadeza não pode ser algo muito poderoso. Pode desmanchar o outro. Agora você tem que saber usar isso de uma forma que não é sumiço, etc., que é fraco. Porque você é delicado não quer dizer que você é fraco, né? Então, isso são coisas que as pessoas têm que compreender. E você tem que ter, como consultora, a habilidade e o conhecimento para explicar isso. E isso você abre o mundo para as pessoas, né? Nossa, e quantas pessoas a gente não evita de fazer uma cirurgia que a pessoa vai gastar um dinheiro que ela não que vai trazer um prejuízo emocional para ela, ou Sim, mexer no nariz, ou que num não tem queixo, volta, né? não tem volta e, de repente, vai trazer um prejuízo emocional muito grande. Vai colocar um queixo que vai deixar a pessoa agressiva, por exemplo, Sim, né, que eu falo para ela: "Olha, a caracterização de cinema, quando a gente quer trazer uma agressividade excessiva, quer trazer um vilão, a bruxa, né, a você malévola, pode o ter Dick fazer um Vigarista, você faz um queixão, né, você traz um sim, triangular. Por quê? Porque você quer mostrar põe que uma aquela barba pessoa aqui e tal. é, né, porque é agressivo e você vai se tornar uma pessoa agressiva. Isso não vai trazer Exatamente. nenhum benefício para você, né, e aí a pessoa fala: "Nossa, é verdade", né, então não vou fazer mais. Uhum. Então, quando você conversa com a pessoa e explica o que aquilo vai trazer de malefício para ela, e ela compreende da onde está vindo essas informações, porque você desenha no rosto dela, mostra da onde está saindo aquelas informações, a pessoa fala: "Bom, você me convenceu, é isso mesmo". Sim. As pessoas não entendem, porque quando você levantou essa coisa da harmonização, ou que eu prefiro falar da cosmiatria, né? Uhum. Que é a arte da cosmiatria. Quando você altera o rosto de tal maneira que você muda coisa, você está mudando a identidade dessa pessoa. Não a identidade dentro, mas a visual, que vai afetar como ela se sente, como ela age, e vai afetar a sua personalidade. Então, ela tem que estar preparada para isso, e a maioria das pessoas nunca vai aguentar essa mudança. Elas vão achar que ficou bom, vão falar, mas elas mentem para si mesmas, porque não é legal. Eu lembro que uma médica, que é a área da harmonização, uma médica mesmo, da cosmiatria, ela fez o curso. E ela era de família árabe, então tinha um nariz mais avantajado. E quando era jovem, recebia muito Bullying. bullying, gozação, etc. Então, quando ela tinha uns 17 para 18 anos, ela operou o nariz, fez um narizinho. Ela se perdeu. E ela falou, quando ela fez o curso, Ela entendeu tudo. ela falou, agora eu entendi o que, que eu fiz para mim mesmo. Que não compreendia porque que eu não gostei do que aconteceu. Porque ela se descaracterizou. Ela não se reconhecia mais. Ao contrário, quando você faz a consultoria e você faz a leitura, é um autoconhecimento. A maioria das pessoas não se conhece. Não vê o que, que é bom de si mesmo, tem uma visão distorcida de quem são, e é muito bonito ver isso, né? É muito bonito, porque a pessoa não e é interessante porque a pessoa não ela tem dificuldade de se reconhecer. Ah, recentemente uma esposa levou o marido, né, e ele: "Ah, eu só não tô contente com o meu cabelo, né, eu tô assim, preciso melhorar minha autoestima, preciso dar um jeito na minha imagem". E aí eu fiz a leitura facial, né, conversei com ele, expliquei sobre o visagismo, e a esposa sentada, ela só ria, porque aí ela fazia assim: "Ele é tudo isso mesmo". Aí ele olhou para ela e falou: "Você ligou para ela e falou de mim".
Certeza, porque não é possível ela estar falando tudo de mim, assim, sem me conhecer. Eu falei: "Não, são os realmente as linhas do seu rosto, né, as suas feições, as projeções, o jeito que você anda, né, o jeito que você se expressa, estão passando informações", Sim, né. E essa leitura é um treinamento que a gente tem, né, eu fui treinada para isso, então eu consigo fazer essa leitura. Só que as outras pessoas, elas fazem essa leitura de forma inconsciente. todo mundo faz. Todo mundo faz, só que de forma inconsciente, não E sabe de imediata, onde né? imediatamente, de forma inconsciente, não sabe de onde está vindo essa informação. Mas aí você reage. Gostei, não gostei, Gostei, não gostei. antipática, É, não gostei, exatamente. não fui com a cara É, dela, por que né? será que a gente fala assim: "Ah, eu não fui com a cara de fulano". E aí você depois se relaciona com essa pessoa, e aí você fala: "Nossa, é uma pessoa bacana, virou tua melhor amiga". Por que que à primeira vista você não gostou da pessoa? Porque a imagem está Porque a dizendo uma imagem coisa que você não que você gostou não é. e de que você não gostou. Então A é imagem não simples está assim, adequada ao que ela é. sim. E o quantidade, ontem eu coloquei no grupo eh, que nós temos, e cada turma, né, que tem os grupos do WhatsApp, e nós estamos falando, um rapaz que está fazendo curso, ele fez um trabalho muito bom num homem. Então, que foi, ele só está no curso 4 meses, e ele fez Fernando, né? o Eu vi. Fernando, Luciano, Luciano, Fernando Luciano, né? Mas fez um trabalho muito bom, ele percebeu que a imagem estava deixando, hã, ele com aspecto de triângulo Triângulo invertido. invertido. O triângulo invertido é um símbolo do perigo, que se você está usando isso na sua imagem, você está com dificuldade de ter, credibilidade, de ser aceito, etcétera. E aí ele percebeu que o rosto, na realidade, era retangular. E ele fez isso aparecer, e foi um trabalho excelente, né? Só que aí ele comentou que os homens, ele está fazendo as consultorias, e ele ficou impressionado que quantas pessoas estão pedindo 3 coisas: credibilidade, segurança e autoridade, Eu sempre escuto isso nas né? consultorias, sempre. Agora, o que me pega é essa palavra autoridade, porque são poucas pessoas que têm autoridade e que precisam demonstrar essa autoridade. Por exemplo, eh, modéstia à parte, mas eu sou uma autoridade em visagismo. Sim. Como que eu vou demonstrar essa autoridade? Colocando uma imagem de poder, pondo um topete e falando e querendo me impor? Na realidade, talvez nem preciso colocar isso, porque a minha própria condição me dá essa autoridade. Isso acontece com grande parte das pessoas. Um CEO de uma empresa, um governante, ou o que seja, né? E como que uma pessoa que não tem autoridade, que não tem um cargo de autoridade, não exerce autoridade, o que que acontece quando ele põe uma imagem de autoridade? O que que você acha que acontece? Fala o que que você pensa a respeito disso. Ah, não sustenta, não vai sustentar. Mas como que você acha que isso vai se transformar? Onde ele vai querer exercer essa autoridade? Eu acho que ele vai ser autoritário. Ele vai querer ganhar no grito. Uma Isso vai trazer um autoridade. problema para Vai ele. trazer um problema para ele. Em vez de Só ser que se ele, autoridade, ele vai ser autoritário. sim, e se ele tem um cargo que é de submissão, tal, ele vai ter que ficar calado, e ele vai virar um ditador em casa, né? Sim, e vai oprimir a mulher, os filhos. Legal, né? Bacana. Lei Maria da Penha para ele, Sim. né. Então, por isso que essa palavra, autoridade, me incomoda, porque é um. É, mostra o quanto ainda temos
um machismo no Brasil, porque já era o tempo. Nós temos que criar relacionamentos. Não é pela autoridade que você vai criar relacionamentos. A autoridade nem cabe dentro de uma empresa. As empresas boas hoje em dia são. Você trabalhou em multinacional, já naquela época, você Sim. deve ter visto que é por trabalho por equipe, por Uhum. colaboração. Não, Sim. não é um dono da empresa ou diretor vindo e mandando ao grito. Isso Não, não é na base funciona da mais, né? liderança. Aham. Então, as pessoas têm uma ideia errada. O que você realmente quer? É autoridade ou você quer mostrar que você tem alguma qualidade específica? Isso é muito importante, deixar claro para a pessoa, né. Sim? Mas eu também percebo que as pessoas querem sempre se tornar autoridade num assunto, né. Hoje, eu acho que as pessoas têm que começar todo mundo quer fazer curso de oratória. "Ah, eu quero fazer um curso de oratória". As pessoas têm que começar a aprender a ouvir, ter a escuta ativa, porque as pessoas só querem falar, mas não estão prontas para ouvir. Sim. Né. Então, assim, todo mundo quer se tornar autoridade em algum assunto, e eu percebo isso nas consultorias, porque a pessoa: "Ah, é porque eu sou, sei lá, nutricionista e eu quero me tornar autoridade na internet, né, sobre nutrição esportiva", né. Uhum. Então, aí você vê que é uma pessoa que ela não vai segurar aquilo, porque Não. ela é melancólica, tá lá, o perfil comportamental dela, ele é total planejador, analítico ali, e ela não vai se tornar uma autoridade ali. Que ao contrário, se ela se dedicar ao trabalho, fazer um trabalho muito bom Vai se e se destacar, destacar, ela se torna autoridade. com certeza. Só que é pelo trabalho, né? E, mas isso é um mundo que está dando ideia de que você tem que ser especial pelo que você faz, tem que ser um astro de cinema, tem que ser um grande jogador de futebol, você tem que ter alguma coisa especial para se destacar no mundo. Porque a gente vê, agora passou de 8 bilhões o número de pessoas no mundo. E é um pensamento extremamente assustador. Quem sou eu nesse mundaréu de 8 bilhões? Qual o meu significado? O que me faz ter significância? É uma pergunta realmente cruel, né? Sim. E a resposta é muito simples. Nunca houve ninguém igual a você. Nunca haverá ninguém igual a você. Isso que faz você ser especial. Então, o que é que faz você ser você e diferente? Encontre isso e mostre isso com harmonia e estética, e você vai se destacar. Você vai ser especial. Mas tem lugar para tudo. Você não pode ser chefe. Todo mundo chefe. Chefe de quem? Tem papel para a pessoa que vai liderar, tem o papel para quem vai fazer o trabalho, né, detalhadamente, que é minucioso, que faz bem feito. Tem trabalho para estrategista, tem o trabalho de todo tipo. Encontra onde você realmente pertence, né? E não tem, eu sempre falo que também não tem certo e errado, né. Não. Não tem certo e errado quando a gente fala de imagem, porque às vezes os alunos colocam lá, né: "Ai, o que que vocês acham dessa adequação? Fiz certo?". Ah, depende, o que que a pessoa queria expressar, Uhum. né. A pergunta sempre tem que ser essa. Sim. Porque se você pega ali, você vai, é um gerente de RH, tá contratando alguém, e aí chega uma pessoa ali que você tá com um currículo, eu sempre dou esse exemplo, um currículo muito, muito bom e um que é razoável. E aí esse que é razoável, você está contratando para uma agência de designer gráfico para o Google.
Uhum. E aí entra uma pessoa toda engravatada, barba muito bem feitinha, todo certinho. E o currículo dele é aquele lá que é muito, muito bom. E aí chega Certo. esse todo certinho para essa vaga de designer da Google. Não tem cara de criativo. Não tem cara de criativo. Aí chega um outro que o currículo é mais ou menos, não é tão bem feito, mas ele tá de bermuda, todo tatuado, com um Hum. cabelo com 2 cores, com uma blusa xadrez amarrada na cintura, com uma regata e tênis. Ele vai sentar na sua frente, vai chegar uns 10 minutos atrasado para a entrevista, Esse também não passa credibilidade. mas passa o Aí quê? chega o terceiro, É. que é entre as duas coisas, Aham. que está mostrando mais estilo, que está, vamos dizer, tem mostra que ele tem um profissionalismo, mas que tem uma imagem criativa. É esse que vai ser Que vai ser contratado. nenhum nem o outro, é esse do meio que Que vai ser contratado. sim. Né? Porque é aquela pessoa que vai entregar. Né? Hum. Empresas como o Google, por exemplo, eles não têm horário de Uhum. trabalho. O horário é flexível, porque tem pessoas que produzem melhor de madrugada. Sim, sim. Né? Agora, se essa mesma vaga fosse para um CEO de banco, É outra coisa. de uma multinacional, seria um engravatado. Sim. Então, Né? tem o que é adequado para cada situação. E as Exato. pessoas têm que entender isso. E tem Não é, que não tem entender. certo e errado. Não. Tem a situação. E um detalhe pode destruir tudo. Você pode ser o brinco que você está usando, ou óculos, ou o sapato que está usando. E pode ser o cabelo, pode ser a sobrancelha. E a pessoa não teve orientação, porque, como você falou, o problema é a linguagem visual. Então, o curso, né, é realmente um curso de alfabetização visual, de a pessoa compreender como é essa imagem, como que funciona a imagem, como funcionam todos os elementos de uma imagem e como usar isso tanto para compreender o que a imagem expressa, quanto para criar uma imagem. Com certeza. Isso é um estudo, como falou, é uma É a formação. diferença, por que que é é uma formação e não é um curso, Sim. né, porque os cursos eles ensinam sempre como fazer as coisas. Como é Uhum. que eu corto o cabelo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço uma maquiagem, né, e a formação não, ela vai ensinar por que eu faço isso, por que que eu vou fazer esse corte de cabelo, por que que Então, eu vou fazer essa e maquiagem. nem como é que você faz análise do rosto, eu posso ensinar por onde você começa. Sim, Mas se você não treinar a percepção, não adianta. e você tem que treinar muito. Então, eu lembro o entusiasmo de você. E você ficou tão entusiasmada que você começou a olhar todo mundo, você começou a analisar todo mundo, etc. E isso aí é fundamental. Esse treino é fundamental. E não é você fazer meia dúzia de análises. Meia dúzia não vai adiantar nada. Você tem que olhar todo mundo e falar, nossa, como é o rosto dessa pessoa? Ficar olhando, né, e tal. Eu lembro do Maurício, que é o sobrenome, que era do Unixul. Ele fala, eu estava dando o curso, né, e ele falou, eu fui ontem de volta para casa e fui no metrô. Olhando todo mundo. Olhando. Aí eu vi um casal e eu vi a moça, eu achei difícil o rosto, então eu fiquei olhando o rosto. Quase apanhou. Aí o rapaz que estava com ela estava me olhando feio. E aí eu notei. Aí eu achei o rosto dele interessante. Aí eu comecei a olhar o rosto dele. Aí ele ficou confuso. Ele falou, qual é Tá dele? paquerando ela ou tá me Ele não paquerando? sabe em que time ele joga. E é assim, né? Você pode criar até situações Sim, com constrangedoras, né? certeza, com Porque certeza. você olha, você quer saber.
E a E, gente causa um furor também, porque sim. quando você chega numa festa, você chega num Ah, ambiente não que faça uma você mesmo. Você já agora fez numa festa? já fiz em festa, já fiz em Mas acabou com a piscina. festa, né? Porque daí todo mundo junta, né. Agora, recentemente, fui buscar um abadá de carnaval numa loja do shopping, aí o pessoal estava, assim, numa mesa como essa, criando os a parou de trabalhar e começou a prestar atenção, porque eu fiz a leitura facial de um, aí o outro também queria, aí o outro, né, como que Aí você todo faz mundo isso? quer. E aí veio uma pessoa que estava comprando a roupa, veio a gerente da loja e pronto, aí acabou o O mundo. poder só da análise é incrível. Eu fui fazer um curso em Fortaleza, no Senac. E o pessoal ficou sabendo que ia dar o curso. E sabiam o que, que eu ia dar e sabiam da análise facial. Aí a coordenadora falou: olha, no almoço vem um monte de gente, todo mundo quer fazer análise. Eu falei: eu vou. eh, eh, Mas vem a mulher do presidente do Sebrae especificamente aqui para fazer análise com você. Aí eu tive que fazer, né? Teve Mas, jeito, não deu para mas correr. todo mundo que. E aí eu vi as pessoas descerem, ficar olhando, tentando se aproximar, porque se você deixa, você tem que fazer sem análise, vai ficar uma loucura, Não tem jeito, né? Porque todo mundo quer saber é que tipo de roupa fascinante. rosto eu tenho. Como é, o que que eu sou? As pessoas querem saber, querem que você fale quem elas são, mas eu não sei, você não sabe quem são. Você sabe qual o temperamento, né, Exato. mas não é E quem que é são. diferente da personalidade. Sim, Que às vezes a pessoa tem um temperamento que está totalmente mascarado numa personalidade por conta da primeira infância, né. sim, O que que aconteceu com essa pessoa na primeira infância, né, a gente não é sabe muito quais comum. traumas, né, tem influência de religião, de cultura, né, de tantas coisas que acontecem ali na primeira infância, né. Sim. Esse problema, você é colérica, né. As mulheres no sul têm problema, porque, ser colérica, mulher colérica no sul é problemático. Então, você tem que ser doce, você tem que ser delicada, você tem que falar baixo e tal. Então, elas começam a embutir tudo isso. Eh, Só que é uma coisa tão estranha, né? Como é que eles querem homens coléricos que dominam e mulheres que vão produzir esses homens dominantes que são submissas? Não pensa que os genes de um e o outro vão misturar e aquele que era forte vai ser misturado com o fraco e não vai ser tão forte quanto você queria. É Exato. complicado, né? Então, essa coisa de você. eh, Quem é você? Esse é o grande problema do profissional de beleza. E eu achava um mistério. Como é que a pessoa consegue cortar o cabelo? Às vezes o cabeleireiro nem olhava assim para não olha para cliente. Coloca vai o assistente, vai lá, lava o cabelo da pessoa, coloca ela sentada na cadeira, ele olha pelo espelho, a pessoa tá com a toalha na cabeça, não viu o cabelo nem seco, nem viu a pessoa chegando. "Ai, o que que você vai querer hoje?". Né? Ou nem isso pergunto. A Mercedes Clark, né? Estava aqui no Brasil, está na Argentina, e ela queria fazer as unhas, e foi lá em casa, e tem aqui, ela estava em casa, né? E ela foi para um salão perto de casa para fazer unha, e ficou observando o cabeleireiro lá. Entrou um moço, um senhor, sentou na cadeira, o cara não cumprimentou, estava no telefone, foi pondo o protetor, né, nele, eh, sem conversar com ele, começou a cortar o cabelo.
pausou umas 4 vezes para atender o telefone, conversar no telefone, Que horror. tal. Não conversou com ele, não falou. Terminou de cortar, tirou, e o cara pagou e foi embora. Nem trocaram uma palavra, ela ficou horrorizada. Que ele nem olhou no rosto dele. Fez o que ele fez na cabeça dele? Como que é que ele fez aquele corte? O que passou pela cabeça dele para fazer o corte? Isso é um mistério para mim. E o mais misterioso é como que o cara aceitou um trabalho desses. Ser Devia tratado. ser fleumático, né? Devia ser. Sei lá. Se fosse um colérico, ele tinha apanhado. Mas é inacreditável. É. Então, estão brincando com as identidades, aquilo que é mais precioso das O pessoas. senso de identidade de cada Sim. um. E você tem, esses anos aí, visto tantas coisas, né? Você deve ter 1000 histórias de pessoas, que o que você... Contam alguma coisa que você acha que é a coisa que foi mais marcante para você Eu dentro... tenho uma cliente até hoje que ela me procurou na ocasião do casamento, né? Ela é uma médica, uma pediatra, e ela passou por uma cirurgia que nem era cirurgia estética. Ela procurou o melhor. Ela falou: "Ah, esse daqui é muito bem cotado, faz vários artistas". E ela fez uma cirurgia que era ortognática. E você deve se lembrar, porque eu trouxe a imagem dela para você, e a pessoa mudou totalmente a face dela. Hum, Então, ela ficou totalmente desfigurada e nossa, ela teve que mudar a data do casamento. Ela até tentou suicídio na época. nossa Senhora. Ela não se reconhecia mais e nenhum outro médico queria pegar o caso dela, porque como era um caso que tinha pego várias terminações nervosas, então ela poderia perder o movimento da face. E Nossa quem está Senhora. tratando dela hoje ainda, ela já está muito melhor, né? Quase que ela não casou, isso afetou o Mas relacionamento tá dela. conseguindo reverter? Está conseguindo reverter e é uma médica que fez o curso com a gente, né? Que fez sua Que formação. está fazendo o trabalho? É a doutora Alessandra Haddad, que está tratando dela. Ai, que legal. Porque esse caso foi eu não esqueço nunca mais, porque Sim. realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, fiquei muito sensibilizada. Não, que a gente vê coisas impressionantes, né? E a gente vê que a pessoa tem que estar preparada, né? Teve um caso que foi o André que fez a imagem, que demorou 8 meses para ela conseguir, uma pessoa mais fleumática, de sair de uma imagem extremamente pesada que estava deixando ela dentro de uma prisão, praticamente. E ela tinha o cabelo preto. E depois de umas 3 sessões, o André conseguiu pôr um pouquinho de luzes, mas a luz bem... não era luz. Sabe? Ela se olhou no espelho e falou: "Estou loira!" E ficou assustada. Ela tinha um pouquinho de iluminação, mas pouquinho, para tirar aquele preto. E levou 8 meses para fazer esse trabalho. Para chegar a um ponto em que ela se soltou um pouco. Tem que ter paciência, né? Você tem que... Porque cada pessoa é uma pessoa. Gradual, às vezes a pessoa precisa passar pelo processo de transição capilar. Às vezes a pessoa fala para mim assim, mas quanto tempo a sua consultoria, né, dura? É muito relativo, às vezes Sim, dura anos. sim. Às vezes é 2 semanas e às vezes anos, porque a pessoa vai passar por transição capilar. Às vezes leva 2, 3 anos para chegar no Sim. comprimento para a gente fazer o corte que vai ser É como a adequado mesma para coisa, ela. uma barba, não tem Uma barba. barba, às É, vezes a pessoa vai fazer um implante de barba, sim. né? Então tudo depende muito do trabalho que vai ser feito com aquela Uhum. pessoa, E tem um né? médico agora que fez o curso, que está fazendo implante de cabelo, Capilar, e está usando e está é achando maravilhoso, fantástico. né?
E são vários profissionais, Sim, né? Às vezes a gente precisa, é um fotógrafo que vai estar fazendo as fotos profissionais para aquela pessoa, né? O que a sim. gente tem, o que eu vejo de A Nila médica, Costa que fez. Você conheceu a Nila? sim, Então, ela ganhou prêmios em Nova York, está fazendo de fotografia sim, de mães com bebês e sim, coisa mais linda. usando o visagismo lá dentro. Sim, Fazendo um trabalho fantástico, né? sim, sim. Hum, E as pessoas hoje é muito legal porque eu pergunto para as pessoas quando me procuram, né? Mas você sabe o que que é o visagismo? Antigamente as pessoas falavam, ah, é a leitura do rosto, né? A medição do rosto. Hoje não. Hoje as hum, pessoas já falam, ah, então é para trazer a imagem que representa a gente, né? Eles sim. É. comentam do jeito deles, Uhum, mas já deixaram de comentar de forma errada, que sim. é a medição do rosto, né? Que é É, mas ainda tem tanta ainda tem, desinformação. ainda tem. Então, o que eu percebo é que um dos problemas que você percebeu isso. Você faz o curso de 4 dias. É muita informação, né? E você sai de lá cabeça cheia, né? Parece que sua cabeça cresceu uns 3 ou 4 vezes, né, de tanta coisa. É evidente que você não assimila tudo isso em 4 dias. Então muitas das coisas você sai com uma noção ou talvez nem ouviu. Aí você foi lá e acompanhou a segunda vez. Eu lembro, você fala, mas você não falou isso no primeiro curso. Falei sim, mas você não ouviu. Por quê? É muita coisa. Se é um paradigma, então, você não vai ouvir. Ele passa batido. Falando em paradigma, só para o pessoal entender, um paradigma são as estruturas visuais, mentais, aliás, que a gente cria, que são necessárias para a gente poder analisar uma situação, compreender o mundo que está à nossa volta. E ele vira um conhecimento. O problema dos paradigmas é que muitas vezes impedem que a gente eh, adquira um novo conhecimento que contraria ou não está dentro do paradigma, dentro dessas estruturas. Então, eu lembro que nós participamos de um teste, né, para ver o que é paradigma. Foi incrível. Era um grupo grande de pessoas e mostraram um vídeo em que um homem pegou um baralho e ele foi virando as cartas. A gente assistiu e virou as cartas. E passou uma vez. Aí pegou o baralho e passou uma segunda Segunda vez. vez. Na segunda vez que ele estava passando, aí você ouvia no grupo, inclusive nós, ah, assim, de perceber o que era. Tinha que passar 2 vezes para perceber o que estava, vamos dizer, errado na imagem. Aí passou uma terceira vez, mais lentamente, e aí praticamente todas as pessoas perceberam o que era. Mas algumas pessoas nem na terceira vez perceberam. E o que ele tinha feito? Ele pegou as copas, cartas com copas, que são vermelhas, né? E pintou de preto. E pegou as cartas que eram de espadas e pintou de vermelho. Então, quando você via a espada, você lia, porque é paradigma, se é vermelho, tem que ser copas. Você via copas. E quando você via o preto, você via espadas. E só na segunda ou terceira você percebia a nova informação, porque a primeira vez não cabia dentro da sua Porque compreensão. seu cérebro já está treinado, né? Então você fala, olha, você tem que descobrir o que a pessoa deseja expressar. A pessoa não entende isso. Ela entende o que você quer. Ah, mas eu pergunto o que a pessoa quer. Não, o que a pessoa quer é diferente do que a pessoa quer expressar. E você tem que levar a pessoa a
pensar sobre isso. Se Sim. você simplesmente sentar com o cliente e falar assim: "O que que você deseja expressar com a tua imagem?", Não, a pessoa não sabe, ela vai ficar perdida. Você tem que levar a pessoa à reflexão. eu fiz a besteira de perguntar isso para uma pessoa que eu encontrei, eh, casualmente, né. E eu falei: "O que que você quer", uma mulher, "o que que você quer expressar pela sua imagem?". "Ah, eu quero ser mais bonita e mais jovem". Uhum, Aí uhum. eu falei: "Aí você tem que falar: 'Não, não é isso'". No momento que você fala "não", você perdeu a pessoa, É, é. e você não consegue A mais pessoa já não tá desenvolver. já não ouve mais. Não, ela fala: "Mas eu quero ser mais jovem, mas". Não, isso é o que você quer, mas o que você quer expressar? Não entendeu. É porque eu fiz a abordagem errada. Errada. Eu não podia falar de cara. E se você a maioria das pessoas olham e falam: "Hã? Não tenho ideia. O que que eu quero expressar?". Porque as pessoas não sabem o que que elas querem expressar. Elas não sabem quem elas são. Elas nunca pararam para pensar. Então é muito gozada, né, que Tem que se você não levar a pessoa à reflexão e não explicar o que é o visagismo, não explicar que a imagem comunica, que você chega no ambiente e a sua imagem vai passar não uma vai entender. informação, né, se você não explicar tudo isso e depois você dizer para a pessoa o que você deseja expressar com a sua imagem, e lembrando que a sua imagem ela vai influenciar no seu comportamento, Uhum, né, então você precisa entender que não só é para o outro, mas primeiro para você também, né. uhum, O que que você acha de características admiráveis que você tem, que a gente pode acentuar, sim. né, com a sua imagem. O que que você acha que é importante? Aí a Hum. pessoa ela para, ela pensa, ela fala: "Nunca pensei sobre isso, e sobre a importância que isso tem". Mas é verdade, então eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a pessoa começa a pensar, a E as pessoa pessoas não pensam chora. nisso, Nossa, elas choram na não pensam. consultoria, E não sabe? não têm ideia do poder que isso tem. Exato. Elas não sabem o quanto isso vai afetar seus relacionamentos, quanto isso vai afetar seu trabalho e o quanto isso vale, porque, teve um rapaz acho que foi em Piracicaba. Ele fez um trabalho para, hã, a filha de um cirurgião plástico. E, a moça queria uma imagem que ajudasse ela para ter mais credibilidade para um emprego que ela estava procurando. E ela conseguiu o emprego. O homem ficou tão feliz que ele ofereceu para o cabeleireiro, eh, qualquer procedimento que ele quisesse fazer. Procedimentos que eram 10 vezes mais caros do que ele cobrou para fazer esse trabalho. Porque quanto vale você ver sua filha ganhar, o emprego? Teve um outro caso, que você acho que eu contei para você, quando a gente fez o primeira apresentação Beauty Fair, uma mulher que não foi escolhida como modelo, acabou indo para fazer a imagem dela, extremamente colérica, e uma imagem muito agressiva, e ela falou que tinha problema com o filho. Aí o Mário Melino fez a imagem de acordo com o que, que ela queria e tal, e ela foi lá na Beauty Fair no backstage, chorando de agradecimento porque recuperou o relacionamento que ela tinha com o filho. Que ela só brigava com o filho, só batia de frente, e aí ficou tudo mais. Quanto vale isso? E ela não vai falar para todo mundo sobre isso? Você não vai ganhar 1000 clientes a mais com isso? Com É, certeza. você começa a ter problemas de cliente a mais, demais, né? Com certeza. Hoje a gente trabalha, o meu ateliê é dentro do estúdio do Cláudio Germano, a gente trabalha dentro de uma vila, não tem placa, não é na rua, é um modelo de ateliê de estúdio mesmo, Sim. pequeno, né, de boutique,
e a gente, assim, não tem muito horário, assim, é bem complicado para ter vou tirar férias agora e foi bem complicado conseguir encaixar ali Sim. uns dias de férias, porque realmente as clientes uma indica a outra. E você, o Cláudio, né, deve ter Uhum. problema que ele não tem mais horário, né? Sim, sim, Isso é bom, é bom. mas é ruim. É bom, Mas pode até ser ruim se você não tem horário para quem quer voltar, né? é verdade. Bom, nós temos que terminar porque já chegou o horário, infelizmente, mas muitíssimo obrigado por ter vindo aqui Eu que ah, agradeço. e ter esse papo que sempre é maravilhoso com você e passar um pouquinho da sua experiência, sua visão do que é esse trabalho maravilhoso, né? Eu que agradeço porque é um trabalho que transformou a minha carreira, transformou minha vida. E um dia a gente fala um pouquinho mais de como é que a gente montou a mentoria, a Sim, gente fala um nem pouquinho mais, falamos isso, né? não, nem falamos disso, Não de falamos como muita que eu coisa. passei a fase da pandemia também, que Sim, foi muito importante, é. né? Porque enquanto estava todo mundo aí perdido, né? Uhum, Eu consegui passar por essa fase também muito bem, uhum. graças ao seu trabalho, E você não tinha percebido que você podia fazer consultoria do online. jeito que eu fiz. É, muito obrigado. Obrigada, obrigada, Felipe. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Nós vamos ter outros assuntos maravilhosos para vocês acompanhar e conhecer mais do visagismo. Tchau.